À medida que nós estamos discutindo sobre a hermenêutica, estamos olhando para a cinética, a sinédoque. O que eu estava tentando explicar é que isso não é só um problema de língua ou de gramática. E não é só o quão cuidadosos nós somos à medida que nós abordamos a leitura. Nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. E o que eu quero dizer com isso é essa pequena porção de informação que está aqui, quando a gente está no modo de repouso. Essa é uma forma simplificada de como funciona uma mente humana. E o que isso tem propósito mostrar é a forma como a mente humana reage quando ela é confrontada com uma situação. Nós temos duas formas de reagir, uma lenta e uma rápida. A qual eu chamei isso de reflexo e razão. E aquilo que deveria mostrar, ou a informação que eu quero passar, é que o reflexo, ele trabalha rápido, está sempre funcionando, mas a razão trabalha de forma lenta e se mantém no modo de repouso. Então, o reflexo é uma parte que está sempre ativada, está sempre acordada, mas a razão é a parte que precisa ser ativada se necessário. A menos que a gente faça um esforço conscientioso, essa parte da razão, ela não vai atuar de forma natural. Ontem eu dei exemplos de como a parte rápida do cérebro, que é o reflexo, funciona. Eu vou explicar de uma forma diferente, mas talvez isso não seja uma forma acurada de fazer a explicação. Mas são termos que a maior parte de nós já está familiarizado. O subconsciente e o consciente. Então, todos nós entendemos sobre ter consciência, estar conscientizado, ter consciência,
estar ciente de alguma coisa. Mas se eu explicar isso de uma outra forma, isso seria semelhante ao nosso sistema nervoso. Você sabe que você move o seu braço de forma consciente. Mas quando você pisca os seus olhos, você faz isso de forma inconsciente. No entanto, se eu reagir, eu posso deixar que isso deixe de ser um ato inconsciente e passe a ser um ato consciente. É algo semelhante a isso. Eu posso fazer com que o piscar dos olhos seja algo consciente, ou então eu posso fazer com que seja algo que eu consiga controlar, que eu consiga arrazoar. Mas uma vez que eu desligo esse modo, então o piscar de olhos se torna algo que é o reflexo, algo que é rápido. Eu tive algum feedback de algumas pessoas sobre esse modelo da mente humana. E embora eu já tenha mencionado isso 2 vezes, eu acho que eu ainda tenho que mencionar isso novamente. E é o seguinte ponto. Você não consegue treinar a parte rápida do cérebro e fazer com que deixe de trabalhar. Não é que você agora vai se tornar maduro ou vai passar por um treinamento e agora você deixa de fazer isso, deixa de ter esse reflexo. Você não consegue ultrapassar esse modo rápido do seu cérebro. E isso não é igual ao modelo das paixões altas e paixões baixas. Eu acho que muitos iriam se surpreender com a influência que tem a parte rápida do cérebro. Ontem nós chamamos a isso sistema 1, sistema 2, mas hoje nós vamos chamar a isso de mente rápida e mente lenta. Travou aqui um pouquinho, parou a imagem do ancião Parminder, eu acho que ela está com problemas do outro lado, então ela está tentando resolver também. Então nós vamos repetir porque o ancião Parminder perdeu a conexão da internet um pouquinho. Eu espero que já todos tenham ouvido desse termo primeira impressão. Ou uma outra
outra expressão que seria julgar o livro pela sua capa. Então, o que a maior parte dos cristãos acha é que a primeira impressão não conta e a gente nunca deve julgar um livro pela sua capa. Você não consegue não fazer isso. Você é desenhado e foi criado para fazer isso mesmo. Você não consegue agora se destreinar. Porque agora a parte rápida do cérebro, ela julga por aquilo que ela vê e ela considera as primeiras impressões. Ignorar essas coisas ou fingir que elas não existem, isso vai nos colocar num problema. Quando você se depara com uma situação pela primeira vez, qual é a parte de si que se depara com essa situação? Sem você se dar conta, é isso que você vai fazer. Em segundos ou menos de segundos, você vai analisar o rosto da pessoa. Seria mais ou menos como os nossos celulares que reconhecem os rostos. Você vai analisar o quão junto ou separado os olhos de alguém estão. Se for um homem, você vai analisar o formato do seu queixo. E você vai fazer todas essas coisas de forma inconsciente, de uma forma rápida. E antes mesmo de você se dar conta, você já vai estar julgando a pessoa. Você vai julgar se a pessoa está segura ou não. E você nem vai saber que você fez isso. E isso é tudo da parte do reflexo, a parte rápida do cérebro. Você não espera que a pessoa fale. Você não está olhando para o seu coração para ver se é uma pessoa boa. Tudo isso faz parte da parte lenta do cérebro, a parte do sistema 2. O que o sistema 1 vai fazer O sistema 1 então vai dizer: aquilo que você vê é apenas o que existe. Não tem mais nada. E o sistema 2 vai dizer que isso não é correto. Mas você não consegue ultrapassar isso. Você não consegue negar a sua natureza, não é um problema de pecado.
E o que nós temos que fazer é entender a nossa própria natureza e poder assumi-la. É o nosso primeiro trabalho. Então, nós não estamos falando sobre isso para agora discutirmos a parte moral ou o comportamento. A razão pela qual nós estamos falando sobre isso é para reconhecer o porquê que nós não somos bons ao estudar a Bíblia. Então, nós sempre vamos pensar que a parte que a gente tem é a única coisa que existe, seria o todo. Até que o sistema 2 agora toma o controle. Agora você consegue imaginar o que é que vai acontecer se você se sentir ameaçado de alguma forma? Será que você vai tomar tempo para pensar? Ou será que você apenas vai reagir? Todos vocês sabem a resposta porque todos experimentaram isso. Quando vocês estão sobre um ataque, vocês se mantêm no sistema 1, vocês estão agora em modo defesa. No inglês nós chamamos a isso lute ou corra. E agora esse é o problema. Eu vou dar um pouquinho de informação sobre o que seria lutar ou correr. Vocês lembram do exemplo que eu dei de quando faz reconhecimento da face? A sua forma de reconhecer o rosto é muito mais sofisticada do que um celular. Quando você é confrontado com algo e você sente que existe algum perigo, aqui está você, isso é você. E essa seria a versão alternativa de você. Antes de você poder pensar sobre isso, você já tomou a sua decisão. Você se depara com uma emergência. E você então vai agora decidir se você vai lutar ou se você vai fugir, vai correr. Eu digo que isso acontece dentro de segundos, mas acontece na verdade bem menos do que isso. Isso seria como um filme de ficção científica. Você vai escanear a pessoa que está na sua frente.
e dentro de 1 segundo você já vai fazer uma assessoria. Eu dei 2 opções, mas eu vou dar ainda uma outra opção. Teria lutar, correr, e qual seria a terceira opção? Então, quem consegue adivinhar qual é a terceira opção? Alguém diz que poderia ser congelar, ficar parado no mesmo lugar, não ter reação. Outra pessoa diria se esconder. Então, eu vou pedir para vocês pararem as respostas. O outro seria seguro. Você estaria seguro. Você vai tomar uma dessas 3 decisões. E sem ter que considerar ou pensar sobre isso, quando você vai escanear e você se encontra numa dessas situações, o palpitar do seu coração agora vai começar a aumentar. E agora as suas veias, ou elas vão se expandir ou elas vão se contrair. Seus vasos sanguíneos, na verdade. E você nem sabe que você está fazendo isso. Se você pensa que você não consegue ser a pessoa que está se opondo, você então vai correr. Mas se você acha que você vai conseguir vencer essa luta, você então vai lutar. E o seu corpo é tão inteligente que não só o seu coração começa a palpitar mais rápido, mas se você acha que você está na situação de perigo e agora você vai correr, o seu corpo vai enviar sangue para suas pernas. Mas se você acha que você consegue derrotar a pessoa, você vai lutar. E assim o sangue então é levado para os seus braços. Então, ou você vai correr ou você vai socar alguém, bater em alguém. E o seu corpo conhece tudo isso sem você ter que pensar sobre. E isso seria o sistema 1, a parte rápida do cérebro. Agora, o problema é: Deus nos criou para viver num ambiente que é sem pecado e de uma forma feliz. E essa parte rápida do cérebro, quando ela se depara com um problema, ela não vai pensar, ela não vai raciocinar. Se eu vou querer lutar agora com um homem que é muito mais alto do que eu e ele vem para me atacar, ou, por exemplo, se eu entro agora num conflito, numa discussão com a minha filha adolescente, a parte rápida do cérebro não faz nenhuma distinção.
Com o homem, o que é que eu vou fazer? Eu vou correr. O sangue é levado até as minhas pernas e eu vou correr. Mas se for com a minha filha adolescente, eu não vou fugir, eu vou querer lutar. O sistema 1 não faz essa distinção. Entre a realidade e aquilo que é a imaginação. Apenas faz o seu trabalho para te proteger. Então, por que isso é importante? Quando se trata do assunto de estudo bíblico. O que Ellen White diz que a gente não deve fazer? Quando se trata do estudo da palavra de Deus. Ela diz que a gente não deve debater. Qual seria uma outra palavra para debate? Seria lutar. Então, quando a gente entra nesse conflito doutrinário, para qual sistema você iria gravitar? Para o sistema 1 ou sistema 2? Claro que o sistema 1. Então, o que você acaba fazendo é aquilo que você vê é tudo o que existe. E o que acontece é que ao invés de a gente olhar para o tema de forma completa e de forma justa, ao invés de estudar, ou como a Bíblia diz, nos juntarmos e arrazoar, o que nós fazemos é pensar numa forma de ganhar o argumento. Nós nos tornamos defensivos para poder agora proteger a nossa posição. Por isso que na Bíblia fala dos bereanos, de um local que é Bereia. Essas pessoas eram pessoas nobres, porque elas eram pessoas que ouviam, arrazoavam e pensavam. E o problema é que quando a gente agora entra no conflito doutrinário, a gente para de fazer isso. A gente acaba nesse modo de sinédoque. E eu vou dar um exemplo. Se eu for um médico missionário, eu vou dizer o seguinte: a parte, os medicamentos, aquilo que são drogas, é algo ruim. E então, assim sendo, sempre é algo ruim. E se você lutar comigo sobre isso, ou quiser argumentar, eu vou me tornar cada vez mais defensivo.
E é por isso que a gente tem pouca progressão e a luz nova tem dificuldade em ser aceita. Se você acha que isso é difícil quando você se depara com um outro ser humano, é ainda mais difícil quando você estuda sozinho. E é por isso que tantas pessoas cometem tantos erros. Porque é difícil você conseguir se resguardar. Nós precisamos estar sempre conscientes de que nós usamos a razão e não o reflexo quando nós vamos estudar. Então, quando eu digo que a maior parte de vocês são mentirosos, vocês se tornam defensivos, vocês então pegam nas suas passagens bíblicas preferidas e tentam usar isso para se defender. E você vai tentar provar que você está correto em oposição àquilo que eu estou dizendo. Você estaria usando o sistema 1 nessa condição. E em essência você vai parar de me ouvir. E esse é o problema com que nós nos deparamos no nosso movimento. Se você acha que o problema é que os levitas não escutam ou não ouvem, os nossos problemas são maiores que esses porque nós sacerdotes não ouvimos. Muitos de nós não abordam o estudo bíblico de forma correta. Você já certamente ouviu pessoas dizer isso sobre mim. Quando elas saem do movimento. Ou elas não gostam daquilo que eu estou ensinando. Eles dizem algo parecido com isso. Eu sempre soube que existia algo engraçado ou algo ruim sobre o Parminder. Eu tinha um jeito estranho. Eu conseguia dizer que existia algo de errado nele. E agora eu tenho prova. Tudo isso é o sistema 1. E principalmente quando a gente é deparado com uma crise ou uma sacudidura, fica ainda mais claro quais são os sistemas que a gente está usando. Por isso que o FFA consegue dizer que eu sou um jesuíta. E se vocês sabem um pouquinho sobre os jesuítas, vocês deveriam saber que eles precisam de ser treinados. Principalmente alguém que estaria no meu nível. No topo dos jesuítas.
Então, o que essas pessoas vão fazer é agora ignorar o recorde, o nível educacional que eu tenho. E elas vão dizer, aquilo que nós vemos é apenas o que é só o que existe. Nós vemos um comportamento jesuíta do Parminder. Então, eu tenho que ser um jesuíta. Só existe essa opção. E eu digo, esperem aí, vamos pensar sobre isso. E as pessoas não querem. Elas não devem. Porque se agora elas começarem a usar o segundo sistema, o sistema 2, e começarem a pensar, elas vão ver que elas não estão na verdade. Há algum tempo atrás, um dos meus bons amigos, a anciã Tess, ela disse que eu era Cristo. Então agora a anciã Tess diz que eu sou Cristo. Ou pelo menos Jesus, para não usar o termo Cristo. Porque existe uma diferença entre os dois. E as pessoas vão dizer, isso acontece na vida real, é isso que as pessoas estão dizendo atualmente. Se eu realmente fosse Cristo, eu iria se comportar de uma certa forma. Eu vou tornar isso mais simples. Deus é um Deus de amor. E o amor verdadeiro, ele não força. Ele não te compele. Então se eu realmente fosse Cristo, eu não iria forçar as pessoas. E agora existe bastante evidência que eu forço as pessoas. E algumas pessoas vão chamar isso técnica de fantoche. De espantalho, perdão. É um esquema de debate. E eu quero colocar isso dentro desse modelo. Nós sabemos que Cristo não força porque Ele é amor. E aquilo que você vê é que eu forço pessoas. E é só isso que existe. Porque seria o sistema 1. Então eu não vou negar que eu forço pessoas. Eu vou chamar isso de encorajamento. De forma segura. Mas aquilo que eu diria é que se você realmente olhar para Jesus Cristo, Ele força pessoas. E eu iria argumentar que existem vários exemplos que a gente vê Jesus forçando as pessoas. Mas pessoas tendem a querer ignorar tudo isso.
porque elas pegam em pequenas porções de informação. Aqui nós chamamos de parte. E que dizemos que então é sempre assim, é o que é o completo, um todo. E essa forma de estudar é uma forma perversiva no nosso movimento. E por isso existe tanta resistência na mensagem do clamor da meia-noite no nosso movimento. Por isso existe tanta resistência à mensagem de igualdade. Principalmente quando o assunto é nacionalismo e organização. Agora, nacionalismo está aliado ao assunto de racismo. Mas racismo é parte dessa igualdade. Então a gente fala de igualdade de gênero ou igualdade de raça. E a razão pela qual a gente tem resistido a essas coisas é porque a gente agora cai na armadilha de não olhar para essas coisas de forma acurada e de uma forma mais ampla. Alguém comentou em relação a essas apresentações? E dizem que não conseguem ver as conexões em algumas partes desse estudo. Então, quando se trata de uma parte ou um todo, eu quero conectar isso a princípio e política. Essa política pode ser uma cultura ou um exemplo. E um exemplo é parte de alguma coisa. Então, se eu falar de adição, adicionar alguma coisa, somar alguma coisa na matemática, o que eu então faria é dar exemplos, que seriam como partes. Então agora, política ou exemplos estariam do lado da parte e exemplo estaria do lado do todo. Cultura muda conforme o tempo. Quando você vê uma prática cultural, ela seria um exemplo dessa cultura. Então a gente foi de sinédoque para parte e todo. Depois nós conectamos o princípio e a política. Depois eu fiz uma pergunta.
Os 10 mandamentos. Será que isso é um princípio ou é uma política? Nós vamos chamar isso os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Será que isso é política ou isso é um princípio? E a razão pela qual eu pergunto é porque Ellen White diz que eles são iguais. Nós vamos para esse estudo sobre a lei achando que esses 2 são equivalentes. Mas é uma forma diferente de expressar a mesma ideia. Então, não é minha intenção fazer isso nesse estudo. Mas o que você faria é pegar nesses 6 mandamentos e ver o que as pessoas comparam quando chamam isso de regra de ouro. Então a pergunta é: como é que esses 6 mandamentos são iguais a essa regra de ouro? Será que isso é tudo um princípio? E a razão pela qual eu faço essa pergunta é porque toda essa discussão ela é tirada da inspiração. E as pessoas vão citar a inspiração e eu vou dizer, espera aí, você não está lendo de forma correta. E as pessoas vão dizer, o que está aí para a gente se confundir? É simples o que Ellen White está dizendo. E o meu argumento é que não é. Nunca foi e ainda não é. E é porque a gente lê de forma incorreta que a gente agora erra. Quando nós falamos sobre esse assunto, nós paramos nesse ponto. E depois nós avançamos para esse estudo. Isso era um estudo sobre a Constituição. Eu dei 3 datas. (1777, 1783 e 1787). Então, essas 2 datas estão conectadas aos artigos de confederação. Está aqui escrito, confederação. E o artigo querendo dizer as regras. Ou as declarações. Ou os acordos. Esses são os acordos de como a federação vai ser construída. Foi colocada ou implementada em 1777. Ela é ratificada mais tarde.
E alguns anos depois, eles precisam fazer uma emenda, porque agora não está funcionando de forma correta. Alguns anos depois, 10 anos depois de terem começado, eles vão se livrar então desses artigos ou acordos de federação e criar um novo documento, que é o que nós chamamos de Constituição. Mas é apenas um artigo que foi construído sobre os acordos da federação. E agora, por que isso é importante a gente entender? Eu comecei a falar de alguns problemas que confrontaram os líderes nos Estados Unidos. Então, você tem 13 colônias ou estados para começar. Quando você está aqui nesse início, 77. E a pergunta é, como é que vocês todos se juntam para trabalhar juntos? Então, o que agora precisa acontecer é que esses dois estados precisam ter algum tipo de representação na federação. Então, eles vão mandar os seus representantes. Então, quando você manda os seus representantes, eles não apenas vão de visita, eles vão se mudar para lá, vão trabalhar e viver nesse local. E o que eles precisam? Precisam de dinheiro. E agora outra coisa é, precisa haver um tipo de cooperação entre esses dois estados. E uma das coisas para além dessa cooperação que é necessária, você também precisa de proteção. E agora, proteção precisa estar em 2 níveis. Proteção dentro dos estados e também proteção internacional. Então, intra-estados e internacional. Temos o estado 1 e o estado 2. E eles precisam se proteger um do outro. Então, temos o primeiro exército e o segundo exército, que são exércitos do estado. Mas esse país é constituído do estado 1 e estado 2. E eles são separados de um outro país pelo mar. E agora existe um poder estrangeiro que vem e te ataca. Então agora você precisa de um outro exército. Que eu vou chamar de exército continental ou exército federal.
E agora alguém precisa pagar esse exército. E é para isso que serve isso aqui, esses impostos. Então, quando vocês têm uma federação, você precisa agora pagar todos os políticos e também toda a infraestrutura que você vai precisar. Então a pergunta é: esses estados, eles não são do mesmo tamanho. Um tem 100 pessoas e o outro tem 1000 pessoas. Um tem 1000 quilômetros e o outro 100. Então, eles precisam enviar pessoas. Quantas pessoas agora que cada estado vai enviar? E outra pergunta que nós precisamos fazer é: quanto dinheiro eles vão pagar? Para conseguir manter essa federação trabalhando, eles precisam pagar os impostos. Então, isso não são assuntos que a gente pode abordar de forma rápida. São coisas que a gente não consegue abordar de forma simples ou fácil. É preciso tentar entender como é que esse país ou essa federação funciona. E todos têm as suas ideias e as suas opiniões. Então, vamos falar sobre as pessoas um pouquinho. Se você tem 100 pessoas e 1000 pessoas, quantas pessoas esse estado vai ter e o outro vai ter? Eu espero que todos entendam sobre representação proporcional. Frações. Uma pessoa para cada 100. Então, quantas pessoas esse estado teria? Uma. E essa teria uma a cada 100, então elas teriam 10 pessoas. Mas qual é o problema disso? É que o estado número 2 sempre vai ganhar. Vai estar sempre se sobrepondo. E isso não é bom. Então, vamos fazer um outro sistema. Cada estado pode ter uma pessoa. Isso parece mais justo. Mas agora o problema é que uma pessoa representa 100 pessoas e outra uma pessoa representa as 1000 pessoas. Então, esse estado menor, esse estado de uma pessoa, tem mais influência que esse outro estado que é maior. Qual é a solução? A solução seria um sistema híbrido. Você iria fazer ambos. Você vai fazer proporções e também de forma fixa.
Então você teria duas casas e uma delas vai ser uma proporção e a outra é fixa. Então, cada estado vai ter uma representação nessa baseado nos números. 1 e 10 no exemplo que nós demos. E essa vai ter um número fixo. No nosso exemplo, uma de 1. Então, nós teríamos duas casas. Hoje, isso é chamado a casa de representantes. E isso é chamado do Senado. Ou seria o Congresso e o Senado. Uma pessoa do Congresso e um senador. Então, existe essa mistura. Então, nada disso aqui é perfeito. E depois nós falamos de como conseguir dinheiro. Como é que você cobra impostos das pessoas? Será que a gente deve cobrar imposto em relação ao tamanho do seu sítio ou o número de pessoas que habitam no local? Então, ou você tem um estado rico, onde a terra é rica, tem valor, ou um estado pobre, onde a terra é pobre e não tem valor. Ou é baseado apenas no tamanho do estado. E se por acaso você acha que isso não é relevante para você, quando a Igreja Adventista foi formada, logo após 1844, e eles começaram a coletar dinheiro para a igreja, e eles tiveram dificuldade com as mesmas perguntas. E agora, quando eles fizeram esses artigos da Confederação, o imposto era um grande problema. Inicialmente, elas queriam fazer isso relacionado à terra. Mas as pessoas começaram a mentir. Não existe forma de avaliar o valor de um sítio. Então, em 1783, eles começaram a mudar esse sistema de impostos. E isso é antes da Constituição, seriam os artigos da Confederação. Então, antes de eles olharem para botar os impostos nessas terras, então agora eles querem trocar e começar a cobrar impostos das pessoas. E o problema é que o estado 2 é um estado
que é livre e o estado 1 é o estado que é escravo. E no nosso exemplo, nós tínhamos 900 escravos e 100 pessoas. Então, quando eles quiseram colocar esses impostos, eles disseram $1 por pessoa. Você vai pagar $100 e você vai pagar $1.000. E o estado 2 diz: espera aí, isso não é justo. A maior parte das pessoas são escravas. Essas pessoas, elas não têm propriedade, não têm ferramentas, elas são pessoas pobres, sem dinheiro. Então, esses 900 escravos não vão pagar os impostos. Esses 100 que são livres têm que pagar o imposto. Então, agora eles dizem: ignorem todos os escravos. Temos 100 pessoas, 100 pessoas. E esse estado diz: nem pensar, a gente não vai fazer isso. Vocês vão ter que contar esses 900 escravos. Então agora eles começam a se comprometer ou a negociar. E agora eles começam a dizer que um escravo é 60% mais eficiente que essa pessoa que é livre. Eles não dizem que esses escravos trabalham apenas 60% dessa pessoa que é livre, mas dizem que eles não conseguem generar dinheiro. E é aí onde encaixa essa regra. Se você fizer toda a matemática, você tem $640 de imposto e $100 de imposto. 640 seria melhor que 1.000. Em 1783 foi essa a proposta e eles não aceitam. E então, 4 anos depois, vai haver uma convenção ou uma reunião. E essa pergunta surge de novo: como cobrar impostos? Mas dessa vez eles conseguem chegar a um acordo. E esse estado então diz: nós vamos pagar $640. E você vai pagar $100. E agora, por que eles concordaram com isso? Porque agora existe uma outra coisa que eles precisam abordar. Quantas pessoas? Então nós vamos dizer uma em cada 100. Uma pessoa, 10 pessoas. E agora o estado 1 diz: você não vai ter 10 pessoas.
Então, eles agora fazem uma concessão. Eles pegam nessa mesma regra dos 60%. E eles agora começam a calcular quantas pessoas podem sair desse estado. E obviamente vocês vão ver que a matemática ela vai sair meio errada, ou com uma discrepância. Quantos daqui e quantos daqui? Se você é bom de matemática, você vai ver aqui 6,4. E em vez de olharem e verem 1.000 pessoas, eles vão ver 640, o que vai dar 6,4 pessoas. E eles vão tirar esse 0,4 e vai ter apenas uma pessoa em 6. E assim foi escrita a Constituição. É um documento que é todo feito em forma de concessão. Então, na nossa próxima apresentação, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso e vamos avançar. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos a tua bondade e misericórdia. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos direcione. Que o Senhor nos ajude a entender e a manifestar a nossa humanidade. Que a gente não se mantenha nesse estado de ignorância. E que a gente não rejeite a nossa humanidade. Que o Senhor nos ajude a entender entre princípio e concessão. Oramos em nome de Jesus. Amém.